Oi, Cleiton Pereira. Bom dia, bom dia. Vamos começar nossa série de lives. Eu tô aqui diariamente às 9 horas da manhã, durante esses 10 dias, para trazer para você consciência sobre coisas que estão aí no teu dia a dia, mas que muitas vezes você nem percebe. E para que você comece a mudar, você precisa, primeira coisa é entender, né? E se eu te dissesse que a mulher que você é hoje está sendo regida e governada por decisões que você tomou quando você tinha 6, 7 anos de idade. Isso são as crenças. As crenças, elas são ideias, são conceitos que ensinaram a gente, que colocaram dentro da gente. É como se alguém tivesse te dado um óculos. Olha, enxerga a vida a partir dessa visão. Isso é uma crença. Mas essas crenças não necessariamente elas são uma verdade absoluta. E é nesse ponto que eu quero explorar com você. Hoje a gente vai falar o que é que são crenças, né? Que governam você, que ajudam você a viver e a se movimentar e a decidir. Quais são as 5 crenças mestras que assolam a maioria das mulheres, né? Porque crenças existem milhares, mas tem algumas específicas que eu vejo diariamente nas minhas clientes e que são essas principalmente que atrapalham a gente, que atrasam a gente, que tiram a força da gente. É sobre essas que eu quero trazer especificamente. Eu vou mostrar a você como elas foram instaladas, quem disse a você, como é que você acreditou naquilo e qual é o custo de você viver sobre as regras dessas crenças e deixar de viver a partir de quem você é verdadeiramente, das tuas verdades, né? E como é que você começa a sair da governança dessas crenças, para que você comece a agir, sentir, fazer, decidir de forma completamente diferente, né? Muito mais potente, muito mais segura de si, né? Então, eu vejo muito chegar no meu consultório mulheres que dizem assim: ai, Lu, eu sei que eu devia confiar mais em mim, eu sei que eu devia seguir mais o que eu penso, mas será que eu estou certa, né? Ai, Lu, eu sei que eu não devia ter que agradar a todo mundo, mas eu não consigo, é mais forte do que eu. Então, todos esses comportamentos, é como se você vai e você volta. Você, no teu inconsciente, você tem uma certa noção do teu poder, mas alguma coisa te puxa para trás. E o que te puxa para trás são exatamente essas crenças que você acreditou e comprou como verdade, tá? Então, e do mesmo jeito que essas crenças elas são colocadas na gente a partir da visão ou do que outras pessoas aprenderam, a gente também pode entender, questionar e mudar essas crenças. E a partir desse comportamento de observação, de questionamento, a gente consegue começar a mudar essa vida da gente, sabe? A gente começa a tomar posse de quem a gente é. Quando a gente está vivendo baseado em crenças que não estão alinhadas com quem a gente é, com o que a gente acredita, é como se a gente estivesse se traindo diariamente. É como se eu gostasse, Luciana, eu gosto muito da cor amarela. Mas me disseram que para eu ser aceita e para eu ser bem vista, eu tenho que usar preto. Aí eu vou e só uso preto, apesar de eu gostar da cor amarela. Então, cada vez que eu olho para aquela roupa amarela e que eu quero colocar, e eu digo, não, eu não posso, isso está errado, e eu vou e eu visto aquela roupa preta, é como se eu tivesse me traindo, né? Como se eu tivesse me agredindo.
E isso vai acumulando dentro da gente um incômodo que começa pequenininho ali, sabe? Pequenininho, pequenininho. E à medida que a gente vai crescendo, né? Que a gente vai vivendo, que a gente vai tendo mais experiências, aquilo ali começa a incomodar mais. E quando você chega nessa idade dessas mulheres, né, que eu cuido especificamente, 40, 45 anos, a gente começa a questionar, né, questionar essas verdades que disseram a gente, essas crenças. E é exatamente esse momento em que você sente esse desconforto que eu tanto falo, né? Por exemplo, quando a gente vive baseado na lente, eu não sou o suficiente. Então, quando acontece, se eu estou em cima da crença que eu não sou o suficiente, você enxerga crítica onde não existe crítica, você enxerga defeito onde não existe defeito, você percebe falhas onde não existem falhas. Se eu estou pautada sobre a lente do amor precisa ser merecido, né? Eu preciso merecer amor, eu nunca acho que eu estou fazendo pelo outro o suficiente. Eu nunca acho que a postura que eu estou tendo, ela é boa o suficiente. Então eu sempre questiono, inclusive essa minha forma, né, de dar amor. Deixa eu só ajeitar aqui que a live do TikTok, ela deu uma bugada. Mas então você busca aprovação o tempo inteiro, você acha que nunca é o suficiente, a forma como você está fazendo, você está sempre pisando em ovos em relação às outras pessoas, porque você não está transmitindo um amor que é seu, que é genuíno. Você está se conectando através do medo, do condicionamento, né? Quando você está sobre a crença de que tudo que eu faço é errado, você vive em hipervigilância o tempo todo. Cada passo que você dá, você sempre acha que devia ter sido diferente, que podia ter feito melhor, que sabe que aquela pessoa não está gostando, que aquela pessoa está olhando para você invertido. E você começa a interpretar, inclusive, a gente até brinca, você vira uma pessoa sensitiva, né? Porque você começa a interpretar o que a outra pessoa está falando, o que a outra pessoa está dizendo, a partir dessa lente, dessa crença que você tem, mas que não necessariamente é uma verdade. Oi, Nayara, bom dia. E muitas vezes você sofre, né, por uma interpretação que você está tendo por conta das suas crenças, mas que na verdade não é uma verdade absoluta. Então percebe como você vive uma vida muito mais pesada, uma vida muito mais difícil, né? E é como eu disse a você, essas crenças, elas foram instaladas na gente, elas foram colocadas na gente no momento em que eu era uma criança, né? E que eu não tinha o discernimento de questionar, de olhar para aquilo ali e pensar, será que isso é assim mesmo? Será que isso está alinhado com o que eu penso, com o que eu sinto? E você simplesmente seguiu vivendo naquele piloto automático, pautada naquela crença que hoje não faz nem mais sentido para você. Então, é por isso que eu disse que hoje você, uma mulher de 40 anos de idade, você está sendo conduzida e você está vivendo a partir dos contratos que uma criança de 7, 8, 9 anos fez. E é esse movimento de entendimento que eu estou vivendo a partir de uma coisa que não é minha, que eu não preciso repetir, que vai fazer com que você comece a mudar, inclusive a tua identidade, né? O teu posicionamento. Porque quando a gente está vivendo em função do que os outros dizem que é certo, do que eu fiz a vida inteira, mas que agora eu começo a questionar, e eu não mudo essa forma de viver, de agir, de pensar, de me relacionar com as pessoas, eu inconscientemente eu tiro a minha força, porque eu estou sempre insegura.
Porque é como se eu estivesse eternamente pisando num terreno instável, porque ele não é meu. Não são as minhas verdades, não são os meus valores, não são as coisas que eu acredito, não são as coisas que eu quero viver. Eu estou simplesmente repetindo o que os outros me disseram e eu não estou enxergando a verdade dos fatos e a verdade de quem eu sou, né? Eu acabo me afastando da minha identidade para viver a identidade que alguém me disse que era a certa ou que era a melhor forma de viver, e isso não é uma verdade, né? Então, eu quero trazer para você hoje aqui a consciência dessas 5 crenças que eu mais encontro e que a maioria das mulheres vive, para que você tente identificar se você está vivendo a partir, né, dessas crenças e que são devastadoras para a tua autoconfiança, para a tua vida, para ter essa vida leve, para ter essa vida alinhada com quem você é. Então, a primeira é que a maioria de nós, principalmente quando a gente é mais nova, a gente carrega essa crença com a gente, que é essa de eu não sou o suficiente. Né? Eu não sou boa, eu não sei o suficiente, eu não faço o suficiente. E como foi que essa crença foi instalada? Lembra que eu falei que é daquela criança de 7 anos de idade, né? Que quando fazia alguma coisa em casa, tinha pais muito críticos, então eles nunca estavam satisfeitos. No colégio ela era muito criticada, ela só era elogiada se ela performava bem, se ela fazia alguma coisa certa. Então, se ela era muito comparada, se tinha irmãos e havia uma comparação, e ela nunca era a melhor, nunca era o suficiente. Então, essa menina que viveu essa dor da comparação, da exigência, ela traz isso para a vida, né? Porque ela lá atrás, ela se formou como uma pessoa insegura, né? Então, eu nunca tô certa, eu nunca faço o suficiente, eu nunca... eu não me basto por quem eu sou. Eu só tenho valor quando eu faço alguma coisa, quando eu conquisto alguma coisa. E como eu fui muito criticada, nunca é o suficiente, nunca tá bom. Percebe como isso é uma coisa que pesa na gente, né? Porque você tá o tempo todo em busca de alguém. Tu sabe aquela metáfora como se fosse uma cenourinha na ponta de uma vara de pescar, e você tá sempre correndo atrás daquela cenoura, só que ela tá sempre lá na frente. E você não vai alcançar ela nunca, porque você sempre tem a impressão de que nunca é o suficiente, nunca vai chegar por mais que você faça. Enquanto você está sob o domínio dessa crença, nunca vai ser o suficiente. Por mais que você faça, por mais que você se esforce. Então essa crença, ela é muito, muito penosa, ela é muito doída. E enquanto você não tiver consciência dela e começar a avaliar a verdade das coisas como elas são hoje, com a mente da mulher adulta de hoje, não com a mente da criança de 7 anos de idade, você vai passar a sua vida inteira correndo atrás de um objetivo, ou de uma coisa, ou de um relacionamento que nunca vai chegar, porque nunca vai estar suficiente, né? A segunda crença mais que a gente mais encontra e que é muito comum da gente sentir, e que você precisa observar para parar com isso, para que você consiga ter mais paz e consiga viver com mais verdade, eu preciso agradar para ser amada. Então, quem vive com a crença de eu preciso agradar para ser amada foi aquela criança que só recebia um não, que tinha que ser boazinha, que tinha que fazer tudo que os pais pediam, senão brigavam com ela, senão ela não ganhava. Olha, se você não se comportar, a gente não vai passear. Olha, se você não se comportar, você não vai ganhar o presente de Natal. Então, todo o
o reconhecimento dela, então todo o amor ou cuidado que ela recebia. Olha, se você for mal comportada, a mamãe não vai gostar de você. Então, todo o comportamento dela, todo o amor que ela esperava receber das pessoas era condicionado a esse comportamento que ela tinha, né? A essa forma de agradar, de ser a boazinha, de ser a que sempre pensa no outro antes de pensar em si, porque para eu receber esse amor eu preciso ser, né, a boazinha, eu preciso fazer alguma coisa pelo outro, eu sou digna de amor pelo que eu faço pelo outro, né? Então eu preciso o tempo todo agradar. E essa crença, ela faz com que você se afaste de quem você é, você se afaste da sua verdade, né? Você diz sim quando você quer dizer não, você se transforma numa pessoa que o outro está querendo se relacionar, então você nunca expõe a tua verdade. Então você nunca está verdadeiramente confortável naquele papel que você está vivendo, naquela situação que você está vivendo. Então essa crença de que o amor é condicional, inclusive, ele faz com que mulheres que estão dentro de relacionamentos abusivos, elas continuem ali naquele relacionamento, né? Porque elas ancoram, inclusive, que o meu, eu me anulo, eu me apago, eu sofro para ser olhada, para ser amada. Então eu continuo alimentando ali aquilo, porque eu tenho essa crença de que eu preciso agradar, eu preciso fazer tudo pelo outro para ser amada. E isso é uma prisão, né? Uma prisão que faz com que você diariamente cometa sobre você um autoabuso, né? Porque você não está sendo verdadeira, você não está entendendo que você deve ser amada por quem você é e não pelo que você faz. Essa é uma das grandes crenças que a gente precisa dissolver dentro da gente, né? A terceira crença que eu encontro muito é: eu sou responsável pela felicidade do outro. Então eu tenho que fazer tudo para que o outro esteja bem. É aquela pessoa, e eu já fui essa, que se a outra pessoa está se sentindo mal, está mais calada, está alguma coisa, eu penso logo assim: o que foi que eu fiz, né? Ou o que é que eu preciso fazer para que essa pessoa se sinta melhor? Então você carrega uma carga emocional que não é tua, você carrega um peso que não é teu, você carrega uma culpa que não é tua, porque você instalou no teu HD aí que você tem a crença que você é responsável pela felicidade dos outros. E isso é uma grande mentira, porque a gente não tem controle por alguma coisa que está fora da gente, né? Não tem como eu ser responsável pelo bem-estar do outro, pela felicidade do outro, pela alegria do outro. E isso é um peso muito grande que a gente não deve carregar, né? E nem precisa carregar. E a quinta crença mais pesada e mais doída é que eu não posso confiar em mim. Eu não posso confiar no que eu digo, eu não posso confiar nas minhas decisões, eu não sei se eu faço as coisas certas. Eu começo a me relacionar com pessoas que colocam em dúvida o que eu falo, né? A gente atrai aquela outra pessoa que ela vai ratificar essas crenças que eu tenho. Então ocorre essa atração, inclusive, desse gaslighting, que é justamente isso, é quando a pessoa dá uma virada completamente naquilo que você está dizendo, para que você tenha certeza daquilo, mas aquela pessoa questiona tanto de uma forma que você está dizendo que você começa a duvidar de você mesmo, né? Então eu começo a me invalidar, e quando eu me invalido, eu fico insegura. Quando eu me invalido em tudo, seja numa decisão, seja no meu trabalho, seja eu como mãe, seja em qualquer área da tua vida. Quando você tem
crença de que eu não sou confiável, isso vai minar toda a tua paz, toda a tua independência e a tua forma de agir e de viver a vida, né? Então, recapitulando, e eu quero novamente que você preste atenção, faça uma avaliação na tua vida, porque só isso é que vai fazer com que você comece a mudar esse padrão dentro de você, é você pensar direitinho, né? Eu tenho a crença de que eu não sou boa o suficiente. Eu tenho a crença de que eu preciso agradar para ser amada. Eu tenho a crença de que a minha dor não é importante, que só os outros importam. Eu tenho a crença de que eu sou responsável pelo bem-estar do outro ou pela felicidade do outro. Ou eu tenho a crença de que eu não confio em mim, eu não sou confiável, as minhas decisões, as minhas certezas não são confiáveis. Faz uma avaliação. A gente precisa olhar para quem a gente é, a gente precisa olhar para como a gente está vivendo, para assim, a partir daí, eu começar a mudar. Porque quando eu estou vivendo a partir de crenças que não são potencializadoras, que são crenças que questionam quem eu sou, o que eu faço ou o que eu penso, primeiro, o que é que acontece? Custa a minha identidade, eu começo a duvidar de quem eu sou. Eu começo a não me conhecer, porque eu vivo tanto a partir dessas crenças que comandaram a minha vida, que eu acabo perdendo a minha identidade. E quando eu chego nessa fase de começar a questionar se tudo que eu vivi até hoje, se toda maneira que eu vivi, que eu pensei, de alguma maneira pode estar errada, eu começo a questionar quem eu sou. Porque se eu vivi 40 anos uma vida achando que o certo era aquilo que diziam, que era aquela crença, que aquilo é que comandava, e agora eu começo a questionar que aquilo ali não é verdadeiramente o que eu quero viver, isso causa um questionamento da minha identidade, né? Eu olho para o espelho e digo, cara, essa mulher que está aqui não sou eu, né? Isso que eu vivi até hoje foi uma fraude, não é assim, tem alguma coisa aí que não tá batendo, né? Isso causa também um questionamento das minhas, custa a verdade das relações. Se eu criei um relacionamento com outra pessoa a partir de uma máscara que eu vesti, de umas crenças que eu acreditava que eram verdades, mas que não era a minha identidade real, esses relacionamentos, eles são frágeis, porque eles não foram construídos numa base sólida, eles foram construídos em cima de crenças que não são a minha verdade, né? Viver pautado por essas crenças, ela também custa para você a tua tomada de decisão. Quando você toma uma decisão unicamente pautada em cima de uma crença que me disseram que era verdade, por exemplo, a carreira que eu escolhi foi o que me disseram, porque eu acreditava que era melhor, a forma como eu criei os meus filhos foi como eu acreditava que era melhor. Então eu começo a decidir, não pelo que eu acredito verdadeiramente, mas pelo que me disseram que era a melhor forma. E eu começo a verdadeiramente questionar isso e entender os custos que viver pautado nessas crenças trazem para mim hoje. E o mais devastador de ter a consciência de que hoje, aos 50 anos de idade, 40 anos de idade, qualquer que seja a idade que você tenha, que você perdeu muito tempo de vida vivendo uma vida que não era a melhor que você poderia viver, né? Então, eu passei 40 anos da minha vida vivendo uma verdade que não era minha. Eu passei quantos anos da minha vida num relacionamento, mantendo um relacionamento,
porque eu acreditava que aquilo era o melhor e na verdade não era, e o tempo passou e eu vivi assim até hoje, e agora eu tô tendo consciência. Então, quando eu começo a olhar para o quanto viver em cima de uma crença como essa, né, que me paralisa, que me tira da minha identidade, que enfraquece quem eu sou, que enfraquece a potencialidade que eu tenho, né, eu começo a questionar isso, e o que eu preciso entender é que o que passou, já viveu, inclusive me trouxe até aqui. O que eu preciso entender, e que eu quero que você entenda, é que não interessa se você passou 40 anos, 45 anos, quantos anos quer que seja, vivendo nessa consciência que foi aprendida por essa criança de 7 anos de idade. O que importa é que hoje, a partir de hoje, você teve consciência sobre isso, e a partir de agora você pode fazer um movimento diferente. Você pode começar a mudar essa vida que foi tão difícil para você, que foi tão doída para você até hoje. Nunca é tarde demais. Eu acredito que a gente vive o que a gente precisa viver para se tornar quem a gente é hoje e mudar daqui para frente. Porque você só pode ter essa mudança comportamental, você só pode ter essa consciência se você viveu isso tudo, se você passou por isso tudo e hoje você está pronta para ver que não é mais assim que você quer levar a tua vida, né? É assim que acontecem as grandes mudanças. A gente vem sendo preparada, a gente precisa passar por aquelas experiências para hoje você ter consciência e você decidir fazer a mudança. E aí a pergunta que eu te faço é, se você já viveu 40 anos nessa vida que você identificou, em cima dessas crenças que você, agora que assistiu a minha live que eu trouxe para você, você começou a identificar dentro de você, o que é que você decide a partir de hoje? Não importa o que passou, não importa ficar se lamentando com o que passou. Pelo contrário, o passado ele serve como combustível para que a gente olhe para ele com os olhos certos, para que a gente olhe para ele se a gente viveu alguma coisa que não foi boa, que hoje a gente tem uma consciência de que foi errado, de que não me fez bem. Eu aprendo com aquilo ali. Você sabe, é como aquelas mulheres que vivem dentro de um relacionamento abusivo, mas não enxergam, né? Por mais que as pessoas digam, olha, isso não está certo. Não, aí você acaba, né, sempre dando uma desculpa, você acaba não enxergando. Até que um dia você olha para aquilo ali e diz, cara, é verdade. Como eu não vi isso antes, né? Como eu não percebi isso antes. Mas a gente precisa entender que existem certas situações que a gente precisa passar, a gente precisa amadurecer para chegar uma hora em que eu tenha essa percepção e que eu diga, acabou, eu não quero mais viver assim, eu quero mudar, a partir de hoje eu vou fazer diferente. Então, não fique, mesmo que você tenha se identificado dentro dessas crenças, não fique na energia do, meu Deus, porque eu fiz isso, quanto tempo eu perdi. Não é para isso que eu trouxe consciência, pelo contrário, é para que a partir de hoje, a partir dessa consciência, você diga, eu não quero mais viver assim, eu não quero mais ser desse jeito, eu quero assumir a força que eu sei que tenho, eu quero mudar a minha vida para começar a viver uma vida pautada agora não nas crenças que eu trouxe quando criança, mas nas crenças que eu vou construir agora como uma mulher de 40, 45 anos de idade, entendeu? Então é para isso que servem toda essa clareza de consciência, né? Para que você identifique e que você tome a decisão na tua vida, o que é que você quer daqui para frente. O que passou, passou. O futuro, ele só vai acontecer lá na frente. Mas você precisa, hoje e diariamente, viver o que é possível hoje. Qual a mudança que eu posso fazer hoje e que eu sei que vai refletir lá na frente. E nem ficar na ânsia de querer recuperar o tempo perdido. Isso não existe. É viver dia a dia. Porque, inclusive, quando eu vivo
querendo alguma coisa. Lembra aquela coisa de nunca é o suficiente? Se você também traz isso para querer recuperar o tempo perdido, em vez de eu estar aqui hoje vivendo o meu presente e me observando e vendo o que é que eu posso mudar, como é que eu posso mudar essa crença, identificando quando essas crenças aparecem, bloqueando essas crenças, e eu vou ensinar isso tudo aqui, como é que você faz essa mudança, né, de crença, como é que você começa a fazer essa mudança. Mas para mudar alguma coisa você precisa estar aqui, você precisa estar presente, né? Para que você realmente faça isso, você decida estar aqui presente, você decida querer mudar a sua vida. É fácil? Não. Você passou 40 anos alimentando uma forma de ser, você não vai mudar do dia para a noite, mas você precisa entender que é difícil, mas é possível, sim. E quando você tem ajuda para fazer isso, é muito mais fácil, porque a gente sozinha, a gente não tem... primeiro que muitas vezes a gente nem enxerga. Por exemplo, você precisou ouvir tudo que eu falei, né? Algumas pessoas já têm consciência disso, mas muitas de você, talvez você tenha precisado ouvir o que eu falei, que isso que você viveu, essa forma que você viveu é uma crença limitadora e que não é uma verdade absoluta, que ela foi instalada dentro de você quando você era uma criança e que agora você é um adulto e que você pode mudar isso. Então você precisou que eu, como tua mentora, chegasse aqui e dissesse isso para você, e agora que te oriente como você vai mudar, como você vai fazer, como você vai se transformar, né? Então entender que é um processo e que sim, é possível, e que basta que você comece a decidir que você quer sair daí, né? E como é que a gente começa a mudar uma crença? A primeira coisa é isso que eu fiz com você aqui. Você vai perceber que ela existe. Então, quando ela chegar, você vai identificar. E você vai identificar e você vai nomear. Por exemplo, toda vez que eu for entregar um trabalho e eu olho e eu passei muito tempo ali fazendo, eu dei o melhor de mim, mas na hora que eu for entregar, eu estou insegura. Eu disse, meu Deus, será que é o suficiente? Será que tá bom? Será que eu fiz tudo que eu podia? Será que eu dei o meu melhor? Quando você for fazer isso e essa insegurança na hora de entregar esse trabalho que você sabe que fez o seu melhor, ela chegar, você... Opa, peraí. Isso aqui é a crença de que eu não sou boa o suficiente. Eu sim sou boa o suficiente. Eu dei o meu melhor. E entrego. Então eu nomeei. Na hora que ela chegou, eu identifiquei e eu questionei, será que eu não fiz o suficiente? Não, eu fiz, eu dei o meu melhor. Então eu identifiquei a crença. Olha, isso é uma crença de que eu não sou boa o suficiente. Eu questionei a crença, né? Não, eu fiz o meu melhor, eu dei o meu melhor. E aí eu entrego, eu faço um movimento de soltar essa crença, de ir contra ela. O que você precisa entender é que vai dar um desconfortinho no começo, você vai se sentir insegura, mas à medida que você vai fazendo esses movimentos, vai se tornando cada vez mais natural. E você vai identificando isso dentro de você, você vai quebrando. Existem crenças que são mais difíceis, existem crenças que são mais fáceis, né? Vai depender da tua personalidade, vai depender do teu comportamento, vai depender do ambiente que você tá, vai depender do que sobre o que é aquela crença. Mas o que eu quero que você entenda é que sim, você pode fazer diferente, sim, você pode mudar, sim, você pode começar a construir crenças que vão fortalecer você em vez de lhe deixar insegura, lhe deixar com medo ou fazer com que você viva em cima de uma verdade que não é tua, tá? Então, o que eu queria trazer para você hoje é que você tivesse essa consciência, que fizesse essa avaliação. Eu estou vivendo a partir de crenças, eu estou vivendo, essas crenças são verdadeiras, são quem eu sou hoje, estão alinhadas, não estão. E o que eu tenho para te dizer é que depois que você ouve tudo isso, você tem uma escolha a fazer, né?
ou você continua do jeito que você tá. Você pode ignorar tudo que você ouviu eu trazer para você hoje. Agora eu vou te dizer, viu? Quando você vê, não tem como desver. Se alguma coisa te incomodava antes e agora você identificou e não vai fazer nada, ela vai incomodar muito mais, tá? Isso é só um adendo aqui. Mas, ou você pode decidir mudar de uma vez. São escolhas. Tem hora na vida que a gente precisa fazer escolhas, né? E o que eu quero dizer para você é que eu espero que você decida viver uma vida melhor. Eu espero que você decida fazer mudanças. E eu espero que você tenha essa consciência, né? Mas o que eu também preciso dizer a você é que eu não posso fazer isso por você, né? Você que tem que decidir. Eu posso te dar as ferramentas, eu posso te dar o direcionamento, eu posso acompanhar você, eu posso incentivar você, mas só quem vai poder fazer essa mudança é você. Eu costumo dizer assim que eu não sou salvadora de ninguém, mas eu tenho um bote salva-vidas, né? Sabe aquele momento que, meu Deus, eu preciso de ajuda? Eu não sou a tua salvadora, eu não posso calçar os teus sapatos e andar por você. Mas eu posso ir lá, te dar a mão e te puxar. E te mostrar o caminho. Porque eu já estive lá, eu já passei por tudo isso. E eu sei o quanto é difícil viver nessa mentira, pautada nessas crenças. E eu sei o quanto é incrível eu começar a viver a partir das minhas verdades. Das crenças que eu, hoje, uma mulher de 50 anos de idade, eu crio para minha vida. Eu crio para me potencializar, né? Então, é essa consciência que eu quero que você tenha. E comece a avaliar aí como é que você está vivendo a tua vida, né? Quais são as crenças? Eu trouxe para você 5, mas existem milhões de outras. Então, quais são as crenças que estão governando a tua vida hoje e que precisam ir embora? Começa a fazer essa avaliação. E amanhã eu vou estar aqui de novo com você, às 9 horas da manhã. E amanhã eu venho falar sobre as emoções. Como as emoções também te governam, porque não são só as crenças. A crença, ela gera uma emoção que gera um comportamento, que gera um resultado, que reforça a sua crença. Então a gente vive num looping, né? E a gente precisa parar em um dos estágios desse looping para que a mudança aconteça. Então hoje eu falei das crenças, amanhã eu venho falar com você sobre as emoções. Então, espero você aqui amanhã. Um beijo. 9 horas, hein?